É uma palavra de encorajamento realmente. Oricalamacheia. Salmo 133. Está aí bem assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está vendo? É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Ramacheia. É só isso o salmo, tá vendo? Não. Amém, irmãos? Podemos sentar em nome de Jesus, queridos, para a glória de Deus. Oricalamacheia. Deus de maravilha, poder e glória. Irmãos, a importância da comunhão é que faz com que você entenda o chamado de Deus em sua vida. Aquele que não tem comunhão, irmãos, com os demais, ele não entendeu ainda o que é o evangelho verdadeiro. Aquele que não consegue gerar paz entre as pessoas, certamente precisa novamente olhar para a cruz e olhar para esta palavra, principalmente. Você vê que o salmista, ele vai dizer assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, oricalamacheia, em união. Meu Deus. E aí você vai para a história em um todo. Quem escreve esse salmo é Davi. E você observa que Davi, ele ouve de Deus esse desejo do coração de Deus, que a união permaneça nos lares, entre os irmãos, tanto irmãos de criação como irmãos de igreja, Ramacheia, e também os próximos de nós, porque somos todos de Adão e Eva. Ninguém, irmãos, Ramacheia, ninguém é desconhecido assim a ponto de você não ter semelhança com o teu próximo. Todos são iguais perante Deus, o Ramacheia. Então não tem como a gente dizer que o ser humano não é próximo de nós. Ele pode não ter nascido da nossa mãe ou de um parente próximo, mas existe aquela questão que todos viemos de o mesmo Ramacheia, o mesmo caminho, Ramachando Arabacai. Só que Davi, ele escreve esse salmo e ele olha para a sua vida e ele volta a Ramacheia, e ele começa agora a desejar isso, não só para a sua casa, mas para o reino e para as demais pessoas, quer seja família, como eu falei, quer seja amigos, quer seja irmãos. Porque se você olhar a história como um todo, o maior desafio de um pai de família é ter a casa unida. Sabia disso aí? É o maior de todos os desafios. Você consegue trazer o vizinho da esquerda, da direita, de longe, de perto, e você quase não consegue trazer um irmão seu para viver o evangelho. Vê se não é assim. Porque como eu costumava dizer, se cada cristão tivesse esse poder de persuasão, que é o poder de você trazer pessoas, cada cristão teria um ministério e seria lotado de gente. Já imaginou? Quantos parentes nossos, se for para colocar aqui a família do Chicão, aqui em Top, no Top, olha quantos tem na nossa família que conhece a palavra, tem a Bia. Olha que triste isso, entendeu? Porque a dificuldade da Paula, do Márcio, do Adriano, gente, do Roberto, de todos nós, né, de você, todos nós temos muitas parentelas.
Você observa a rua Ramachea e você vê a facilidade que se existe em alguém agora estar num frio desse na porta da adega comprando alguma coisa. Pode ver, sempre tem alguém comprando. Nos bares lotados, casas de show lotadas, bailes funk entupidos de gente, e a família destruída, Ramachea. Então Davi, ele escreve com o intuito, a Ramachea, de ver algo quase impossível. Então ele vai lembrar com certeza, e ele vai ver, você vê que a própria história vai dizer que Davi era o quê? Ele não tinha como os irmãos terem união com ele. Ele era um rapaz, um jovem, afastado, cuidando de ovelhas. E até no momento em que ele é honrado, você percebe que ninguém deu nada para a unção de Davi como rei. Porque os irmãos, ele foi ungido na frente dos irmãos, mas ali ele não foi ainda colocar sua coroa e tirar Saul do reinado. Não, ele foi ungido rei, mas teve que esperar. E ali você não vê a consideração de Davi como rei pelos seus irmãos, não, porque logo em seguida você vai ver que tem a questão de quem? Do Golias lá. Porque a unção de Davi, ela se dá no capítulo 16 de 1 Samuel. No capítulo 13 é a primeira unção de rei na terra, que é a unção do Saul. E no capítulo 16, Davi, ele vai ser ungido rei na sua casa. Mas no capítulo 17 vem o que? Justamente a guerra dele contra Golias. É onde ele vence Golias, lá no capítulo 17. Você pode ler a história lá, interessante. Um capítulo depois da unção dele, naquele inteirinho, ele ainda vai cantar louvores para o rei, para que os demônios fossem expulsos da vida de Saul. E logo em seguida vem essa batalha aí de Davi com Golias. E mesmo assim, você vê que quando ele vai para ali, os irmãos vão indagar para ele, e vai dizer bem assim: ei, com quem deixasse aquelas pobres ovelhas? E Davi não deixou as ovelhas sozinhas para ir enfrentar Golias, ele deixou com os seus, que ele tinha serviçais também, porque o pai, não era ele sozinho que cuidava, mas tinha, porque o pai dele tinha posse também. Então Davi tinha subordinados dele também, só que ele, a Ramachea, era excluído. Então o exemplo que ele tinha na casa dele, ele não poderia escrever um salmo desse vivendo, porque ele não viveu isso daqui. Aí Davi, ele agora, quando, olha como é interessante essa mensagem, irmãos. Quando Davi vence o Golias, ele tem como prêmio a filha do rei. E é interessante que ele se casa com Mical. E quando o rei se torna parente de Davi, ou seja, sogro, então agora é uma família. Apenas Jonathan é que consegue ter amor fraternal por Davi, a ponto de fazerem aliança. Olha, se eu morrer primeiro, você cuida da minha casa, e assim vice-versa, vai acontecer a mesma coisa. Mas o próprio sogro começa agora a perseguir Davi. Ou seja, a casa que ele saiu, que havia dissensão, que os irmãos não estavam nem aí para ele, a mesma coisa acontece quando ele se torna parente de Saul. Olha que triste. Agora Saul vai fazer o quê? Vai perseguir o seu parente, o seu genro Davi. Olha como que é difícil. Por isso que eu falo, e nessa noite eu vou encerrar essa mensagem daqui a pouco, para a gente orar pela família, porque é difícil, irmãos. Eu glorifico a Deus, porque está o varão aí no fundo, e está a varoinha lá na Alemanha. Mas não foi fácil viver sem eles na presença, porque nossa casa também, ela foi invadida por essa questão de pastores, a Ramachea, mas os filhos não estão por aí aprontando. Nós fomos muito a Ramachea. As pessoas olhavam para nós e falavam: puxa vida, né, devia estar todo mundo junto. Por quê? Porque uma vez eu ouvi de um pastor que era da igreja aqui de baixo. Ele disse para mim assim, pastor Emerson, né? Pastor Emerson, ele disse assim: não, para vocês, na nossa salinha, quando nós começamos na igreja, para vocês é fácil ter um ministério. Por quê? Porque a igreja está aqui. Ou seja, nós temos uma banda, sempre tivemos, né? Um grupo de louvor próprio aqui, pode ver. Então sempre foi isso aí. Era eu, Vinícius, a Natália na bateria, e a Natália na voz também. Então sempre a gente já tinha um ministério de louvor. A varoa pregava mais do que a gente, porque tinha a questão de teologia. Então ele dizia que era mais fácil. E aí você de repente vê que essa família, ela simplesmente se afastam da presença de Deus.
Mas Deus sempre permitiu que enquanto um não tivesse, o outro estivesse, para poder manter o foco. Mas aí, queridos, você precisa entender esta mensagem. Quando você vai olhar para a vida de Davi, ele tem filhos, mas um menino dele, por nome de Amnon, ele vai ter um incesto com Tamar forçadamente. Olha aí, os irmãos agora, que ele escreve aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Cadê a união? O próprio irmão tem incesto com a irmã forçadamente, inventa que está doente e pede para que ela vá levar lá a comida para ele, cuidar dele, e a cuidada vai inocente, e ali ela é obrigada a ter relações com aquele jovem, a ponto dela sair a Lamaché, por aquele bairro, como alguém desprezada. E aí, o irmão dela, por parte de pai apenas, Absalão, o que ele vai fazer? Ele diz para Davi: ó Davi, ó meu pai, nós iremos agora sacrificar. Deixa que o mancebo jovem Amnon vá conosco também. E Davi, com coração de pai, intuição, ele ainda nega a primeira vez: não, meu filho, vão vocês, deixa ele aí. Já tinha intento no coração de Absalão de matar o irmão, mas de tanto insistir, Davi permite, e ali embriagam ao jovem Amnon, e o próprio irmão manda matar, a ponto de que Davi saber da história e Absalão ser expulso da casa e morar distante. E aí diz a história que Joabe, que é o chefe do exército, ele vai dizer o quê? Ele vai chegar e ver que Davi está triste, a Ramassé, e ele chama uma mulher e manda ela contar uma história. E a mulher chega para Davi e diz: olha meu senhor, tua serva tem 2 filhos, mas um deles foi morto pelo irmão, e agora as pessoas querem matar o único filho que ficou, que sobrou para mim. Por quê? Para se vingar, porque naquele tempo era assim. O que se pode fazer? Me ajuda, meu rei. E o rei disse: ninguém vai pôr a mão no teu filho. Aí nesse momento entra quem? Joabe. Aí Davi vai dizer bem assim: eu bem sabia que tinha a tua mão nessa conversa. Aí Joabe vai dizer assim: pois o senhor está chorando aí, traga Absalão de volta, porque assim acaba o teu sofrimento. E aí Davi permite que Absalão não venha morar no palácio com ele, mas próximo, ou seja, no quintal, digamos assim, mais próximo dele. E aí começa, irmãos, esse salmo, mais uma vez, sem poder ser vivido. E Absalão começa agora a intentar, pessoas passam na rua, e ele é como se fosse assim, como você vê na política, né? Que fica boca de urna, você fica ali, oferece de voto, né? Então ele passava as pessoas: ah, mas se eu tivesse no lugar do meu pai como rei, você não pagaria tanto tributo, tua vida não seria assim, tuas terras não seriam assim. E aí as pessoas foram o quê? Ouvindo aquelas palavras e se voltaram contra Davi. E Davi perde o reinado pelo próprio filho. Mais uma vez, Davi não consegue viver o que está escrito no salmo que ele escreve. Mas aí, querido, a história vai dizer que Joabe, na guerra entre pai e filho, Joabe mata Absalão. Olha que interessante, Davi perde agora o segundo filho. Já tinha perdido a criancinha por causa do adultério com Batseba. E aí o que vai acontecer? Mais uma vez Davi está em luto, em pranto, e Joabe levanta Davi e diz: Davi, o povo já está percebendo, porque embora seja teu filho, era teu inimigo, e como tu vai ficar prostrado aí, o povo vai te abandonar. Aí Davi se levanta e reina novamente. E aí quando você vai para a história, irmãos, quando você vai para a história, o primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, de onde nós viemos também, eles têm quem? O Caim e o Abel. E a primeira família constituída por Deus na terra, que era para ser exemplo para as demais, o irmão mata o outro. Você já percebeu isso aí? Olha que salmo difícil de viver. A Ramassé. Olha a guerra que é. Então, por que Deus está dando essa mensagem? Porque Deus está dizendo assim: filho, é justamente para que você entenda que a nossa vida de oração pelos nossos não pode cessar um segundo.
porque uma hora ou outra virão me adorar junto com você. Quer você esteja com vida ou não, mas clame pela tua família, porque se tu olhar para a minha palavra, tu vai ver que não tem exemplo para ser seguido praticamente. Você vai a Ramacheia, para a segunda família, Ramacheia, a família de Noé, quando vê um dilúvio, o que acontece? O próprio neto vê a nudez do vô e é amaldiçoado. Olha o conflito novamente da casa de Noé, por Ramacheia. Você vai um pouquinho mais distante e você observa Ramacheia, que também na vida de Salomão há conflito dos dois irmãos. Até hoje os dois não brigam. E você continua a história e você entra na vida de quem? Depois que o Abraão, ele gera quem? Isaac, que é o da promessa. Isaac vai ter o quê? A Jacó e Esaú. O que aconteceu com Jacó e Esaú? Dois irmãos brigados por causa da primogenitura. Onde estava a união? Na casa. Jacó, agora, ele tem 2 filhos, 12 filhos, são as 12 tribos. Mas olha o que acontece entre os irmãos. Não havia Ramacheia comunhão, a ponto de fazer o quê? Venderem o próprio irmão como escravo para não matar, porque tentaram matar, iam matar José. Olha outra família aí, cadê a família unida? Exemplo para nós na Bíblia. Aí você observa que José, ele precisa a Ramacheia perdoar, ele dá um exemplo de como ser um servo de Deus, porque sempre no meio de uma casa tem alguém que se levanta e é coluna. Toda casa tem isso aí. Às vezes tem muito mais colunas na casa, mas dificilmente Ramacheia você vai observar na Bíblia. E quando você continua a história, você vai observar que dali nasce um povo escravo que fica no Egito, porque eles se acomodam na terra de Gósen, que é uma terra paralela a que o faraó dá para José, dá para o seu povo. E aí aquele povo fica acostumado naquela terra, e faraó vai ver que está muito crescendo aquele povo e fala: vamos escravizar. Porque, irmão, não importa a quantidade, quando se é escravo de uma lei, você tem que cumprir a lei. Você vê num país aí, ó, manda e prende mesmo. Ninguém, não adianta, vai prender. Mas o que acontece, queridos? A gente vai para a história e percebemos, Ramacheia, que quando nasce o Moisés, ele vai ser o libertador, e você vai ver também um conflito na vida de Moisés. Olha a inveja de Miriam e de Arão contra Moisés, a ponto de Miriam ficar leprosa, porque Deus disse: olha, com Moisés eu falo tete a tete, mas quem sois vós para falar mal do vosso irmão? E Davi está aqui escrevendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E aí, irmãos, a Bíblia é repleta. Você pega os melhores Ramacheia e você vai observar. Você vai para o Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus, ele passa, infelizmente, a ingratidão dos seus próprios irmãos. Quando você vai ver lá a Ramacheia, no capítulo 7 de João, você vai ver que o tema principal daquele capítulo é a incredulidade dos irmãos de Jesus. E vamos dizer assim: ah, mas se tu queres, ou seja, se mostrar, vai para Jerusalém, porque aqui ninguém quer ver teus milagres. Sempre vai haver a Ramacheia esses conflitos. Por quê? Porque são pessoas que têm a salvação individual. Eu não consigo salvar ninguém. E o próprio Jesus disse claramente: haverão 2 numa cama, um subirá e o outro ficará. Ou seja, marido e mulher, se não vigiarem, um sobe e o outro fica naquele grande dia, porque a salvação é individual. Agora, isso aí tem que nascer de nós o desejo de quê? De ser diferente, porque teve família diferente na terra também. Você observa que tinha um homem só, que eu busquei ali, e eu vi que era o Josué, o sucessor de Moisés. Consegue ter os seus filhos a seu dispor, a ponto dele escrever ali para o povo que estava de novo se voltando contra Deus. E ele vai dizer o quê? Lá no capítulo 24 de Josué, vai dizer: ó, eu não sei de vós a quem vós servirás, se aos deuses que estão aí na terra de Servafaim e outros deuses, mas eu
e minha casa serviremos ao Senhor. Porque era um homem que tinha domínio sobre a sua prole, sobre os seus filhos, Ramacheia. Ele tinha domínio. Até o momento em que Noé está na construção da arca, ele tinha domínio sobre a sua família. Então os 3 filhos deles, Cã, Sam e Jafé, eles ajudaram o pai na construção da arca, até ali. Mas acabou o dilúvio, começa tudo de novo. Assim como foi com Adão e Eva, vem também, infelizmente, a questão do pecado entrar na família. Porque uma família, irmão, que não tem união, é muito mais difícil do Senhor habitar no meio dela. E Davi escreve com tanto zelo, ele diz bem assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ele está falando que é uma verdade, mas ele não está afirmando que ele vê aquilo na sua casa, não. Ele está dizendo o desejo de Deus, porque é de Deus esse salmo aqui, que ele apenas escreve. E ele continua e diz assim, ó: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce da barba de Arão, Recalamacheia. Olha a importância dessa comunhão, porque além da unção ser na cabeça, ela desce sobre a barba, ou seja, ela vai completando, Ramacheia, o chamado de Deus na vida de Arão, como sacerdote maravilhoso. Olha que interessante. E ele continua e desce a Ramacheia até as suas vestes, ou seja, é algo que vai transbordando, é aquela unção que é derramada sobre a minha, a tua vida. Ela vai, ele compara a união dos irmãos com a unção, a Ramacheia do Arão. Olha que coisa tremenda, irmãos. Por quê? Porque Arão estava completo ali quando ele estava ungido. Aí vai trazer um dia que eu até trouxe para vocês aqui, essa questão aqui, que também é como o orvalho do Hermon. Olha, que é outro monte, tá vendo? Que desce sobre os montes de Sião. E ali, olha, onde há união, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Por quê? Porque o monte Hermon está acima, e aí vem o orvalho do Hermon, e o vento que passa leva aquelas gotinhas do orvalho até o monte Sião, fazendo com que o Sião, que é uma terra seca, agora floresça e dê o seu fruto no tempo certo. Olha a questão, até o monte, Deus faz um monte perfeito, a fim de um monte bem longe se una com um monte que está lá embaixo, precisando do seu orvalho para gerar vida. E Deus abençoa tanto o monte Hermon como o monte Sião. Por isso que ele diz a Ramacheia, e no salmo, né? O Ramachurian de canta Ramacheia, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque tem um Hermon lá por trás, sustentando ali a Ramacheia, o que traz para os montes de Sião, que é justamente aquele orvalho maravilhoso que rega a terra e faz com que a terra tenha assim o seu ar maravilhoso para todo tipo de plantação. E aí ele diz: ali ordena o Senhor a vida, a bênção para sempre. Então não existe bênção, irmãos, na desunião, não existe bênção na mentira, não existe bênção na falsidade entre amigos ou irmãos, não existe bênção, a Ramacheia, quando você não ora pela paz na tua casa. Você não vai ser abençoado, não adianta, irmão. Você pode ser o que for, mas as pessoas vão falar de você: puxa vida, mas está tanto aí, ora por tantos, e por que não ora pela família? E às vezes nós não temos orado. Essa é uma realidade. Nosso chamado maior é cuidar dos domésticos da fé. Esse é o chamado principal. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: não é porque Davi não viveu essa letra que eu tenho que olhar para ele. É como Jesus disse: o amor de muitos se esfriará. É de muitos, não é de todos. Então eu tenho que estar incluído naqueles que não deixam o meu amor se esfriar. Se Jesus tivesse dito assim: o amor de todos se esfriar, ninguém ia escapar. Mas ele disse de muitos, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então esses poucos, o amor nunca esfria. O amor vai estar sempre
vivo para você derramar. Seja o Monte Hermon na vida de alguém e derrama o teu orvalho lá na terra seca. Alguém que precisa desse orvalho para viver e dar fruto como você dá. Dê frutos de salvação, como nós cantamos. O Campeões da Luz. Almas ao Senhor levai. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, porque é só até aqui mesmo. Depois a gente vai falar de nós mesmos, não tem como, né? Tem que parar por aqui. E ainda mais depois dessa, de estar os dois lados total inflamado, e Deus permitir que eu faça tudo isso. É só Deus que faz isso. De cantar e pregar ainda, eu não estou nem gritando, mas a voz está perfeita, não tem rouquidão, não tem nada, porque Deus é fiel. Ele quer falar. Diga assim: Senhor meu Deus, eu sei que é impossível para mim ver este salmo se cumprindo em minha família, mas para ti não. E eu profetizo sobre a minha casa, a minha parentela, de perto, de longe, para os vizinhos e para esta nação e o resto do mundo, que a tua comunhão esteja derramada sobre cada coração. Ore ao Senhor, apresente sua família aí.